Mortágua era dirigente de Luar. Entre os rumores que corriam em Lisboa e que, de resto, no relatório preliminar são de alguma maneira referenciados, a Luar era acusada, a sua organização política, de ser a autora da lista da Matança da Páscoa e também da Luar ser eventualmente a executora daquela matança. Você que era o principal responsável da Luar, diga-nos lá onde é que está a lista. Não, primeiro eu não era o principal responsável da Luar. Excetuando esse pormenor, era dirigente da Luar. Era dirigente da Luar. Muito bem. Eu penso que não é necessário acrescentar, e a minha resposta não vai acrescentar nada àquilo que já aqui foi dito. Não é? Até porque nem sequer fazia sentido. Se tivessem atribuído essa intenção a uma outra qualquer força, ainda poderia haver qualquer credibilidade. Mas é uma força que foi sempre a mais portuguesa nos brandos costumes, que desde que nasceu e morreu nunca feriu ninguém, que era tida por poético-romântica em certos aspectos. Camilo Mortágua, então quem é que lança o boato de que a Luar é que faz a lista da Matança da Páscoa? É alguém para vos incriminar? Olhe, eu não sei, mas tem... a experiência da vida diz-nos que normalmente a gente tem que suspeitar, em primeiro lugar, de quem mais aproveita do crime. Não é? Isso é para quem? Não sei. É quem couber a carapuça? É quem couber a carapuça. Sabe que corria o boato de que o boato tinha sido lançado por si. Imaginam que as coisas chegaram. Bom, mas não foi boato, foi mesmo verdade. O Sr. António Simões de Almeida participou numa operação concreta, que foi calar naquela altura o que se chamava a voz da Revolução. Bombardear, dinamitar, chama-lhe o que quiser, as antenas do Rádio Clube Português em Porto Alto. Bom, exato, eu antes disso... já era agora, um civil na Revolução. Era um civil, já tinha feito a tropa na altura, mas já agora eu gostaria de fazer só um pequeno apontamento em relação à minha surpresa, passados estes anos todos, ainda se fala, ou ainda se tem medo de falar sobre o que estava por trás do 11 de Março. E dizem que são armadilhas, e dizem que é o KGB ou é a CIA que está envolvida. E ninguém quer admitir que o 11 de Março poderia ter sido um movimento disputado por pessoas que basicamente estavam inconformadas com aquilo que se passava no país. E que não tem mal nenhum. Eu acho que o mal foi aquilo que se passou depois do 11 de Março e não aquilo que estava por trás das boas intenções de alguém que participou no 11 de Março. Foi, portanto, uma precipitação da direita contra a dinâmica Eu acho que, de facto, havia um número de oficiais que prepararam um golpe militar. De certa maneira, esse golpe militar foi algo precipitado pelos acontecimentos que rodearam o tal boato dos Tupamaros. E, portanto, há essa ida precipitada para Tancos e há um despoltar de um golpe quase feito em cima do joelho. Mas não deixou de ser um golpe e não deixou de ter determinado planeamento, se bem que um pouco precipitado. E talvez devido a essa precipitação as coisas tenham... Mas conte-nos então a sua participação no golpe. Dinamitou as antenas, os emissores do Rádio Clube Português? Não foi preciso dinamitar. Basicamente, fomos incumbidos de uma missão que é uma praxe de registar que foi a única bem-sucedida no 11 de Março. Parece que até se fizeram fotografar lá no sítio e tudo, porque no caso da Revolução sair vitoriosa, terem documentos para Sim, é possível, para mas esse rolo de fotografias, quando fomos apanhados e levados para Caxias, teve infelizmente... Não tem essas fotografias? Não, teve que ser destruído para não desincriminar desnecessariamente. Permita-me só, faça uma adenda à sua resposta. A comunicação social era naturalmente um alvo a controlar naquela altura. Havia algum plano também para tomar a RTP, dada a sua força? Que era a única televisão. A RTP, tanto quanto sei, o Major Casanova Ferreira foi incumbido de a ocupar. Não sei se exatamente depois como é que essa operação... Comandante Alpim Calvão está a abanar a cabeça. Isso significa o quê? Que sim ou que não? Desculpe, estou a abanar a cabeça. Não, estou a ouvir com atenção. E concorda com a notícia que foi dada agora, que Casanova Ferreira estava encarregado de ocupar a RTP? Bom, eu não sei, eu não falei com o Casanova Ferreira sobre o assunto. Mas a RTP era presidida pelo general Ramalhianes na altura. Era pelo Major Ramalhianes. Na altura, Major Ramalhianes. Eu continuo a dizer... Creio que o Dr. António Reis também estava. O Coronel António Ramos já pôs claramente. Nós estávamos metidos numa conspiração
Que não era o 11 de março. Que não era o 11 de março. Bom, Mas faz-me confusão, desculpa, ao Sr. Comandante. O Sr. Comandante fez o panfleto que era distribuído em Lisboa. Não, mas espera, vou dizer Foi quem o fez senhor que panfleto, sugeriu que fosse anulado o RCP em Porto Alto. E não tem nada a ver com isto. Mas tenho a Um pouco ver, mas estranho. atenção, mas vamos lá. Agora se eu conseguir falar 3 minutos, eu explico o que tem a ver com a sua. Então, faz favor. Eu, na altura em Mas que... seja breve, como calcula. 3 minutos. Ok. Na altura em que me dizem que a Força Aérea ter preparado uma ação para suster essa tal matança da Páscoa, eu fiz umas contas muito rápidas. Eu vou-me embora para a Espanha, tinha um avião dali a bocado. Onde ainda estava o Franco. Ou fico do lado de cá e vou acompanhar as pessoas, enfim, pelos nomes que me diziam, eram os que estavam metidos na tal ação militar que teria lugar se não houvessem as tais eleições em abril. E a partir daí, olha, eu tinha tanta certeza que a coisa ia dar certo e estava bem planeada. A primeira coisa que fui buscar a casa foi o passaporte, fui buscar algum dinheiro espanhol que tinha, fui-me fardar, pus um capote azul por cima e disse, agora vamos lá ver quem é que eu consigo evitar do que está a passar. Olha, encontrei, sabe quem? O Dr. Silva Rezende e disse ao Anterpa, você que escreve bem, faça-me um panfleto, porque eu agora, já que entrei nisto, até aposto que se houver uma ação aérea, esquece de lançar um panfleto de explicação. Mas como é que o Sr. Comandante vai para a frente com um golpe que, à partida, pelo que está a dizer, sabia que estava falhado? Quando me dizem que o general Spínola já tinha ido para Tancos, quando me dizem que a Força Aérea estava a preparar uma ação, a minha preocupação, devo dizer, a minha principal, era, enfim, o general Spínola, e como disse, não foi só o general Spínola a ser protegido. Mas deixe-me acabar já agora. Sim. Bom, eu vou avisar outra pessoa, vou avisar o general Galvão de Melo. Que foi para Viseu. Vou à casa do general Galvão de Melo e disse, olha, contaram-me isto assim. O general Spínola já foi para Tancos e o general Galvão de Melo disse, então também vou para Tancos. Disse, não faça isso que eu não sei o que é que isto é. O senhor, que é candidato a deputado, vai para o seu ciclo eleitoral. E ele foi. Os panfletos é que foram para o Rio Tejo, não é? Não. Que eram para ser postos. Não sei, isso agora pergunta aos aviadores que os deitaram. Foram panfletos para os peixinhos do Rio Tejo. Pergunta aos aviadores Sr. que os Coronel deitaram. Vasco Lourenço, explique-me uma coisa. Naquela reunião de 10 de março, por isso, véspera do 11 de março, foi discutida a possibilidade de um golpe da Força Aérea. Foi ou não foi? Foi. O que é que lhe disse o general Mendes Dias? Foi o general que era, na Mendes Dias, altura, que era chefe de Estado-Maior do Exército, da Força Aérea, chefe tal de como Estado-Maior da agora, Força Aérea, de como há pouco de 20 em tempo. 20 anos. De facto, a história tem ironias. situações irónicas. Jurou por todos Deixe-me só dizer uma coisa. Até há quem diga que esta vingança sobre o general Mendes Dias... que tem que ver com o quê? Não, essa não é tudo. Essa é a primeira vez que eu ouço. Não, a saída do general Mendes, a não recondução do general Sim. Mendes Dias como chefe de Estado-Maior da Força Aérea, Sim. agora... Tem que ver com 11 de março? Não, tem a ver com os spinolistas que estão em Belém. Não, mas por amor de Deus, Não, mas conte lá o que é que se há disse o general Mendes Dias. se há alguma razão em relação de posição dos spinolistas que estão em Belém, em relação à posição que o Mendes Dias terá tomado na altura, eu hoje estou convencido que o Mendes Dias, de facto, quando no dia 10, na reunião em Belém, do Conselho dos 20, confrontado com as informações que nós tínhamos, de que se estava a preparar um golpe militar, de que seria feito com base numa unidade da Força Aérea, e de que o alvo principal seria o RAL-1. Então Porque sabiam esses tudo. dados nós tínhamos. Sabiam tudo. Nós tínhamos Só esses faltava a dados. data e a hora. Exato. Ele jurou-nos por todos os santinhos e mais algum que na Força Aérea garantia toda a fidelidade e que ninguém não entraria em qualquer golpe. Como é que tinham esses dados, Sr. Coronel? Isto já foi noticiado, chegou-nos através do Serviço de Informação, 8 dias antes, e eu lembro-me de ter alertado o Diniz de Almeida e de dizer, nós temos inclusivamente indicações de que houve pilotos contactados, não sei se o Neto de Portugal pode confirmar isto ou não, que terão aceitado intervir no golpe, mas que dizem que não farão fogo para a unidade, para a terra, a não ser que sejam alvejados de terra. E eu disse-lhe, olha, que uma das primeiras preocupações que vocês têm que ter é ocupar a zona à volta da unidade, para evitar inclusivamente atiradores do lado deles, que atirem sobre os aviões, para que os aviões julguem que Portanto, estão... o Major Diniz de Almeida estava avisado. Também não foi... Da hipótese, não, mas ele Da ainda há hipótese. pouco Eu estou confirmou. avisado Estava em da permanente hipótese. alerta. Da hipótese, Eu já agora- expliquei agora- que a analisação sucessiva destes avisos não é um fator que possa manter um stress permanente. Daí o Major Além dizer que disso, eu estava em pedi permanente munições alerta. antiaéreas e não me deram. Foi uma das Pediu a quem? preocupações que Ao eu tive. Copcom? Ao Copcom, exato. Já vê que não era assim tão evidente como isso. Eu, aliás, no dia, portanto, eu terminei a reunião
no Conselho dos 20, era aí meia-noite, de 10 para 11. Depois fomos ainda à Comissão Coordenadora reunir para definir algumas posições que tinham ficado assente que íamos definir. Fui-me deitar aí às 3 da manhã. E eu saí do golpe porque no dia seguinte, era perto do meio-dia, no meu gabinete, ligo para o Raul para falar com o Diniz de Almeida e digo ao telefonista, liga-me aí ao capitão Diniz de Almeida. Olha, meu capitão, agora não lhe posso ligar porque há por aqui uns aviões por cima e está tudo cheio de uma confusão. Eu digo, Coronel Neto de Portugal, diga-me uma coisa. Quando lhe deram ordem para marchar sobre Lisboa, teve a noção de que estava a ser cumprida toda a cadeia hierárquica? Absolutamente. Explique lá isso melhor. É muito simples. Cerca das 9 horas da manhã, o comandante de grupo, na altura Major Martins Rodrigues, eu próprio, comandante da Esquadra 31, e o Major Miradinho, comandante da Esquadra de Helicópteros, fomos chamados ao gabinete do meu comandante, Sr. Coronel Moura dos Santos. Ele entrou em contato telefónico na nossa frente com o Sr. General Mendes Dias, chefe de Estado-Maior da Força Aérea. Naturalmente, como o senhor entende, não ouviu o que o Sr. General Mendes Dias dizia de lá, mas ouvia naturalmente o que o meu comandante disse. General Mendes Dias recebeu-me e disse-me que não tinha nada a ver com este golpe, mas eu quero a sua versão. A minha versão, que está confirmada, que poderá inclusivamente ser confirmada pelo brigadeiro, atualmente brigadeiro Martins Rodrigues e o tenente-coronel Mira Godinho, que neste momento está ausente do país. Por isso, ao ouvir o telefonema, ficou com a convicção de quê? Não, ouço a resposta do meu comandante que diz: estamos contigo, Mendes Dias, estamos todos. E a seguir, naturalmente, desliga o telefone e diz-nos, olha, as vossas missões são estas e dá-nos. Qual era a sua missão? A minha missão era neutralizar os ralis. Não trazíamos bombas e por isso é que eu realmente fico... Mas o seu avião vinha municiado com quê? Vinha com 2 ninhos de foguetes antipessoal de 37 mm e 2 ninhos de metralhadoras. Coronel Neto de Portugal, e ficou de facto inibido, como referiu aqui o tenente-coronel Vasco Lourenço, ficou inibido quando viu, ao que sei, muitos soldados na parada. Isso inibiu de disparar a sério? Sim, num dos espaços, creio que havia uma formatura, porque era a hora do almoço, estava realmente uma formatura. Ora, nós não trazíamos ordens para matar, nem isso, nunca nos foi pedido. Mas pensava fazer... Mas mataram. Então aqui as fotografias do estado em que ficou o quartel, se quiser ver. Ó Sr. Major Diniz de Almeida. Se você, por acaso, é assim tão preocupado com o 25 de Abril e a reposição de espírito, porquê é que vocês, Força Aérea, não foram capazes de estar ao nosso lado a fazer o 25 de Abril? E escamotearam sempre a vossa presença. O Sr. Major Diniz de Almeida, a minha ação no 25 de Abril... Isto não é um problema sobre o 25 de Abril. A minha ação no 25 de Abril não o preciso aqui dizer, porque realmente as reuniões clandestinas onde eu estive no 25 de Abril, naturalmente eu não estava porque era do Exército. Ponto 1. Não participaram. Bom, isso é uma discussão corporativa neste momento. Vamos... Eu ouvi este. Também ouviu este telefonema?